Bom dia, mulherada! Hoje, terça-feira, a gente vai falar sobre o que te prende no degrau atual. Nesse lugar aí que tu quer, que tu tá vendo que tu quer mudar, tu quer evoluir, tu quer crescer, tu quer expandir, mas tu não consegue sair. E o problema não é próximo degrau, é o vínculo emocional que tu tem aí com exatamente o degrau que tu está. A maioria das mulheres está se sentindo aí parada, estagnada, pensando que é por falta de incapacidade. E não é. Se tu se sente assim, presa nesse degrau que tu tá, eu posso te garantir que tu tá presa por questões de segurança, ou de identidade, ou de medo até de sustentar esse próximo degrau que tu gostaria de estar, esse próximo nível. Bom dia, Lu! E eu quero começar a live de hoje com essa pergunta, para te começar a te observar. O que te prende exatamente no degrau em que você está hoje? O que te prende exatamente no degrau que tu está hoje? Talvez tu não tenha parado para pensar nisso. A gente fica muito focada em querer sair desse lugar, em pensar de eu poderia estar muito mais longe, mas não consigo, o que eu preciso aprender, o que falta. Mas tu já te fez essa pergunta? O que pode estar te prendendo no degrau que tu está? E por mais que muitas pessoas digam, né, que é porque esse topo, esse lugar maior pode te assustar e é por isso que tu evita, tem relação? Até tem. Mas o que te assusta mais é esse movimento de sair de onde tu tá para ir para esse outro degrau. É tudo que tu precisa deixar para trás antes de subir. Porque pra gente ir para um próximo degrau, a gente vai ter que desapegar do que a gente tá. E tudo que tem nesse lugar que a gente tá. Então, a tua identidade, a tua segurança. O que é a tua segurança? A tua segurança é o que é familiar para ti hoje. Então, tudo que tu conhece, que é familiar, que tu tá acostumada, essa é a tua segurança hoje. Para ir para esse próximo degrau, não vai ter familiaridade. Não vai ter coisas conhecidas. Tu vai ter que fazer um movimento para um lugar desconhecido. E isso mexe aí com essa segurança. Para ir para esse próximo degrau, a gente também vai ter que mexer aí com a tua identidade, que é como tu te vê hoje, que é tudo que tu vê como referência aí de quem tu é até aqui, até o degrau que tu tá. Concorda comigo que se tu quer ir para um próximo degrau, a gente vai ter que mexer com tudo isso, com essa identidade, com essa segurança. Então, eu preciso que tu entenda que para te subir, exige soltar, exige desapegar. A gente já falou nas lives anteriores aqui sobre algumas coisas que a gente tem que desapegar para crescer. E esse desapegar, esse soltar, ele vai mexer com a tua identidade, com tudo que tu conhece, com tudo que tu carrega aí contigo. E eu não tô falando para te abandonar a tua essência, não. Tu vai trazer sempre a tua essência junto comigo, mas existem partes da tua vida, da tua jornada, que tu precisa abrir mão de alguma forma para dar espaço para coisas maiores, novas, diferentes. Eu falei também na live, acredito que foi a de ontem, que para te iniciar um novo ciclo,
tu precisa encerrar, às vezes algum que fica para trás. Não tem como a gente ficar colecionando coisas que, de certa forma, tu não vai mais usar. O que a gente usa do que já passou? As experiências, os aprendizados, o que deu certo a gente vai trazer junto. Mas tem tanta coisa que nos paralisou, que não deu certo, que a gente continua apegada ali, às vezes na teimosia de continuar tentando, e não tá levando a gente para lugar nenhum. Não tá levando a gente para esse degrau que a gente quer ir. E a gente precisa desapegar. Então vamos entender aqui. O que é esse degrau atual? Qual é o teu degrau atual hoje? Gente, aqui, esse degrau que a gente está falando, quando a gente traz esse assunto, o primeiro assunto, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é financeiro, né? A gente já pensa, quero ir para um outro degrau financeiro, quero crescer financeiramente, quero expandir, quero ganhar mais. É a primeira coisa que a maioria das pessoas associa. Mas esse degrau que a gente está falando aqui não é só financeiro. É emocional, é relacional e é também o degrau de identidade. Todos eles caminham juntos. O financeiro, na verdade, ele é só um resultado. Agora, o degrau emocional em que tu se encontra, o degrau relacional, as relações que tu tem, como tu te relaciona contigo e com as outras pessoas e com tudo que tu quer conquistar. E a tua identidade. Porque para te ter um novo resultado, tu precisa ter uma nova identidade. Isso não é mudar quem você é melhorar quem você é. Bom dia, Denise. Melhorar. O que é melhorar? Melhorar é pegar tudo que não funciona mais, que não faz mais sentido, e desapegar, deixar para trás. Pegar tudo que deu certo, tudo que tu aprendeu, tudo que tem de bom, e levar para esse próximo degrau todas as coisas novas, todas as possibilidades, todas as oportunidades que esse novo degrau aí pode te proporcionar. E que na maioria das vezes isso não está indo justamente com esse medo, né? De perder essa segurança, de perder essa identidade, que é difícil para o ser humano dar esse passo. Assim, repentinamente fazer essa troca. Por quê? Tudo que a gente vive, todos os resultados que a gente tem, eles são resultados das referências que a gente tem. Então, as referências que tu tem aqui te fazem permanecer até onde tu viveu aqui, com tudo que tu sabe, os resultados que tu tem são esses. Concorda comigo que sem mudar essas referências, sem fazer alterações nessas referências, não tem como tu ter outro resultado? Da mesma forma, não tem como tu ir para outro degrau. Como é que a gente muda esse ambiente aí, esse lugar em ti de segurança e essa tua identidade? Como que é formada essa segurança e como que é formada essa identidade? Pelas nossas referências. Então, a tua identidade, como tu se vê, está resultando das referências que tu tem. A tua segurança, o que tu conhece, o que tu sabe, o que tu já viveu, o que tu já experienciou, te trazem essa sensação de segurança que tu tem hoje. E é por isso que mesmo se o lugar que tu está é muito ruim, mesmo assim, tu sente que ele é mais seguro do que aquele lugar maravilhoso que te espera, porque aquele tu não conhece. As suas referências, elas não te permitem dar esse passo, porque o teu corpo sente que é perigoso, que é arriscado. Quando a gente fala em degrau financeiro também, o nível de renda que tu
tem hoje é o que tu domina conforme as referências que tu tem. É o que as tuas referências permitem que tu tenha. A rotina que tu tem hoje é a rotina que tu sabe sustentar, que tu consegue, conforme as referências que tu tem. A versão sua, que já é conhecida, a tua identidade, é a que tu consegue manter, conforme, de novo, as referências que tu tem. O degrau atual que tu está, ele é confortável. Por que ele é confortável? Porque ele é previsível, tu conhece. Por mais ruim que esteja. Talvez não esteja ruim. Talvez ele esteja bom, mas está estagnado e tu quer algo maior. Teu cérebro vai fazer de tudo para te manter ali. Porque é previsível, porque ele já conhece, porque está confortável. Mesmo se for um lugar muito ruim, sendo conhecido, sendo familiar, se torna mais seguro. Mesmo que tu saiba que tu quer ir para um lugar maior, melhor, tu quer expandir, tu quer ir para o teu próximo degrau. Aí a tua parte consciente quer se esforçar e fazer de tudo para ir para esse outro lugar. Mas a tua parte inconsciente, as tuas referências atuais não permitem. É como se o teu cérebro identificasse como melhor, independente da M que tu está, do que ir para aquele lugar que ia te trazer todos os resultados e realizações que tu gostaria. É o nosso cérebro nos protegendo. Mas a proteção que ele está nos trazendo nem sempre é a que a gente precisa. Como é que a gente muda tudo isso? Mudando essas referências. Como é que a gente muda as referências? Voltamos ao ponto principal de que falamos sempre aqui. Reprogramando a nossa mente. A única maneira da gente mudar essas referências e conseguir sair desse degrau que a gente está e ir para um próximo é mudando essas referências. Então é reprogramando a nossa mente. O nosso corpo, ele está apegado ao que a gente já sabe sustentar. Então, o degrau financeiro que tu está, o degrau emocional que tu está, o degrau relacional que tu está, o degrau de identidade que tu está. Todas as referências que tu tem vai te manter nesse degrau que tu está hoje. Então, se tu quer melhorar tua questão financeira, as tuas relações, os teus resultados, a tua identidade, a tua rotina, os teus hábitos. A única maneira é mudando essas referências, reprogramando a tua mente, para que a tua mente te permita abrir espaço para esse novo degrau que tanto tu quer chegar. Mas entendendo tudo isso, a gente tem que agora começar a pensar o que realmente te prende nesse degrau. Porque existe algo mais específico aí, que é individual de cada um, que prende a gente no lugar que a gente está, no degrau que a gente está. E o que te prende nesse degrau que tu tá aí, nesse lugar que tu tá aí, independente da área que tu entenda que tu poderia estar em maior, melhor, diferente e não consegue, não é a falta de desejo de estar lá. Porque justamente dói não estar nesse próximo degrau, porque tu gostaria e não consegue. E aí agora eu quero que tu comece a olhar para a tua vida e avalie. Será que é a segurança emocional que está te prendendo no lugar que tu tá hoje? Será que é? Porque tu sabe quem tu é. Tu sabe de onde tu veio. E tu não quer inconscientemente sair desse lugar, perder esse lugar, porque talvez é como se tu estivesse deixando algo importante para trás. Aqui, nessa identidade em quem tu é hoje, tu já conhece os riscos. Por mais doloroso que seja, tu já sabe como é. Agora o novo
É um risco. Pode ser muito melhor, mas pode ser que não traga os resultados que tu imagina. Só que eu gosto sempre de trazer para a consciência o seguinte: concorda comigo se o lugar que tu tá não está bom, mesmo que tu arrisque e nada dê certo, não vai piorar? Vai continuar tudo igual, talvez? Então não faz nem sentido a gente não arriscar, a gente não dar esse passo, às vezes tomar aquela decisão que a gente está adiando. Já parou para pensar nisso? E aí, muitas vezes tu está nesse lugar reclamando, mas sabe viver aí. Então tu tá reclamando não tá bom, mas aí tu conhece. Aí tu já sabe como comandar, já sabe como manter. É aquela coisa, tá ruim, mas vamos levando, vamos empurrando com a barriga, vamos adiando de resolver. E aí tem a questão da identidade antiga. O que é a tua identidade antiga? O medo de perder essa identidade antiga. Nessa tua identidade antiga, tem pessoas que tu já conhece, que tu já convive, pessoas que te reconhecem desse jeito. Sabe aquela conversa que quando a gente começa a crescer, expandir, mudar, ter novos resultados, as pessoas vêm e falam assim: nossa, fulana, como tu tá diferente. Sabe essa fala? Às vezes a tua mãe: nossa, tu tá tão diferente. Às vezes é a tua irmã, às vezes é uma tia, às vezes é uma amiga. Sabe, as pessoas que te reconhecem desse jeitinho que tu é, às vezes o se manter nesse degrau é justamente para não causar estranheza para essas pessoas. Porque mudar exige um novo posicionamento. Exige muitas vezes tu falar não, justamente para essas pessoas. Exige tu colocar limites em algumas situações, em algumas relações. E a identidade antiga que a gente fala te mantém do jeitinho que tá, não muda nada. Não causa estranheza, não causa comentário, não causa julgamento, não causa rejeição. E talvez justamente é o que te prende no degrau que tu tá. Porque tu não quer ser vista como diferente, como, ai, como tu mudou, mesmo que seja para melhor. Olha que doido. Por quê? Porque é como se tu tivesse se desprendendo dessas pessoas, dessas relações. Só que às vezes a gente precisa, inclusive, fazer isso. E não é abandonar as pessoas. É como se a nossa vida tivesse ali várias gavetinhas e tu tivesse que colocar cada pessoa no seu lugar. Não é abandonar as pessoas, não é ignorar, deixar para trás. Não. É entender o lugar que neste momento da tua vida aquelas pessoas vão ocupar. Onde tu coloca limites, onde tu te posiciona. Crescer muda a forma como os outros te enxergam. Então, se hoje as pessoas te enxergam como aquela pessoa travada, estagnada, ou aquela pessoa que tem aquele resultado ali, quando tu começar a mostrar resultados diferentes, crescer, expandir, ganhar seguidores, por exemplo, começar a ser vista, falada, comentada, nossa, olha aquele conteúdo, olha que live maravilhosa, as pessoas vão perceber, elas vão enxergar. E talvez tu não queira, tu quer, conscientemente tu quer ser vista, tu quer ser reconhecida. Mas por outro lado, sabe aqueles 90, 95% do teu inconsciente, ele quer te manter exatamente como tu tá, para não ter essas divergências aí. Porque pro teu cérebro é mais seguro. E ele vai tentar te manter nesse lugar. Quando a gente cresce, a maneira como as pessoas nos enxergam vai mudar. E essa mudança assusta.
Assusta, e esse assustar faz com que o nosso cérebro muitas vezes queira te manter no lugar que tu tá, exatamente no degrau que tu tá, para te não passar por isso, por essa forma diferente dos outros te enxergarem. E talvez é exatamente isso que tá te mantendo aí nesse degrau. Mas também, lembra que a gente falou em várias lives aqui já sobre aquele ganho inconsciente? Talvez é esse ganho inconsciente, que parece ser bom, mas na verdade não é o que te mantém no degrau que tu tá. Talvez nesse degrau que tu está, evita julgamentos. Então, para que eu vou mexer aqui? Tá tudo bem, ninguém tá me julgando. Eu vou continuar aqui. Tu quer ir para aquele degrau maior, mas tu também não quer passar pelo julgamento. E não tem como, gente. A gente crescer, expandir, aparecer, se expor. Não tem como não ter julgamento. Bem, na verdade, as pessoas vão estar te julgando de qualquer forma. Inclusive, se tu te mantém aí por muito tempo nesse degrau, as pessoas estão já te julgando. Talvez tu não perceba, porque já tá tão conhecido, tão normal, que tu nem sente. Mas de alguma forma as pessoas estão te julgando. E inclusive tu tá te julgando também. Porque tu fica te julgando de, nossa, olha o tempão que eu tô aqui com esse resultado e eu não consigo sair daqui. Tu também tá te julgando. E aí tu tá com medo de avançar, de expandir por causa de julgamento, sendo que tu já sofre julgamento hoje. Mas é um julgamento conhecido. Esse tu já tá acostumada. Aquele que tu vai passar, se tu crescer, se tu expandir, se tu se tornar reconhecida, é novo. Assusta. E aí tu evita passar por ele. É um ganho inconsciente, evitar passar por aquele julgamento. Mas talvez tu já esteja sendo julgada. Talvez não. A gente sempre está sendo julgada pelas pessoas. E, gente, não é nem por mal, tá? As pessoas não nos julgam por maldade. Elas nos julgam conforme as referências que ela tem. Sabe tudo que ela viveu, tudo que ela experienciou, tudo que ela passou na vida dela? Assim como em ti, formaram registros. Esses registros fazem ela ter uma visão. E com essa visão, ela julga, assim como tu também julga as pessoas. A gente sempre tem aquela coisa de querer dizer, eu não julgo as pessoas, mas a gente julga a todo momento. A gente se julga, a gente julga as pessoas, mesmo que a gente fique de boquinha calada. Mas aqui a gente está julgando. Por quê? Porque existem referências aqui e conforme essas referências, cada pessoa vê o mundo, as pessoas e as situações de forma diferente. E conforme essa referência, a gente julga. Então, não existe não ser julgado. Mas talvez aqui, o que a tua mente entende é que é melhor evitar esse julgamento. Então, ela te mantém nesse degrau que tu tá. Talvez esse ganho inconsciente seja evitar uma cobrança maior. Porque lá no fundo tu sabe que se tu for para esse novo degrau, vai ter mais responsabilidade, vai ter coisas novas para te aprender, coisas novas para te fazer, mais coisas para te fazer. Enquanto tu te mantém no degrau que tu tá, tu evita essa cobrança maior dos outros e de ti mesmo. É um ganho inconsciente. Se eu continuo no degrau que eu estou, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso assumir essas novas responsabilidades. Talvez esse ganho inconsciente aí seja justamente por causa dessas grandes responsabilidades maiores que tu vai ter. Porque tu sabe que se tu te mantém no lugar que tu tá hoje, tu tem as tuas responsabilidades, mas tu já conhece, tu já domina. Se tu for para esse outro degrau, esse próximo degrau, tem responsabilidades muito maiores lá. E tu vai ter que assumir, tu vai ter que bancar elas. O ganho consciente de não precisar assumir essas responsabilidades, talvez seja o que te mantém no degrau que tu tá hoje. Então, o degrau que tu está hoje, ele te protege mais do que te limita, inconscientemente. Mas na parte consciente, tu sabe que tu poderia estar em um lugar muito maior. E é por isso que tu não consegue, por mais que tu queira. Porque tu,
consegue dominar, escolher o que está na tua parte consciente. Então, aqueles 5, 10% ali de tudo que tu aprende, tu domina, tu consegue escolher, decidir, agir. Só que o que te mantém nesse lugar é justamente a tua parte inconsciente, que a gente só consegue modificar através da reprogramação mental. A gente precisa atualizar essas referências para mudar a tua maneira de pensar, sentir, agir e automaticamente ter novos resultados. E é por isso que esse próximo degrau, ele assusta tanto. Porque o próximo degrau, ele vai exigir essa tua nova versão. Ele vai exigir novas decisões. Ele vai exigir mais exposição. Ele vai exigir muito mais responsabilidades. Só que enquanto tu tá subindo, tu tá parado, estagnado aí, ninguém te cobra esse resultado. Agora, quando tu chegar lá nesse degrau, aí o jogo muda. Aí vai ter cobrança das pessoas, vai ter a tua própria cobrança. Então, o teu medo de ir para esse próximo degrau não é de cair. Não é medo de, vou subir esse degrau aqui e vou cair e me esborrachar no chão. Não, é de se manter lá. Porque se manter nesse novo degrau vai exigir coisas que hoje tu não precisa fazer. Decisões, posicionamento, limites, responsabilidades e ações, movimentos que hoje, permanecendo onde tu tá, tu não precisa fazer. E de novo, gente, é muito inconsciente isso. E é por isso que dói tanto. Porque quando existe essa vontade e o teu inconsciente não te permite subir, é porque existem bloqueios emocionais. Porque se não existisse, não haveria dor. Tu ia estar confortável de continuar onde tu tá. Sabe aquelas pessoas que a gente até vê elas às vezes como acomodadas? Isso é um julgamento. Olha como a gente julga as pessoas. Sabe aquela pessoa que tu olha, pessoa acomodada, tá ali, mas, gente, essa pessoa geralmente ela tá ali de boa. Ela quer permanecer ali, ela é feliz assim, ela aproveita a vida. Sei lá, às vezes tem uma pessoa que ganha lá um salário mínimo, mas ela vive a vida dela com aquele um salário, ela aproveita. Ela sabe até administrar esse um salário dela e vive muito bem. Ela tá ali acomodada, pra ela tá bom, é aquilo ali a vida dela e ela tá feliz e realizada assim. E tá tudo bem. Só que se tu talvez tenha resultados até maiores que esse, mas tu tem essa inquietação de querer estar em outro lugar, em lugares maiores, de sentir que tu poderia estar muito mais longe e não consegue, existe aí bloqueios emocionais te impedindo de chegar nesse lugar que é o teu lugar. Então, por isso que a gente também não pode se comparar. Cada pessoa tem uma história. Agora, se o lugar que tu tá te traz dor e desconforto, é porque existe bloqueio emocional. E para sair desse lugar, para ir para esse degrau que tu quer, só mudando as tuas referências, reprogramando a tua mente, aí tu vai conseguir. Enquanto isso não mudar, por mais que tu te esforce, que tu busque capacitação, conhecimento, não vai adiantar nada. Tu pode buscar a estratégia que for. Enquanto não mudar aqui, nada vai funcionar. Por isso que muitas vezes tu te esforça muito. Sabe? Tu já tentou de tudo, tu te esforça, e aí tu não entende, meu Deus, mas eu tô tentando, eu já fiz de tudo, e mesmo assim não vai. Porque aqui continua igual. Aqui continua fazendo de tudo para te manter no lugar que tu tá, porque ele é mais seguro. Gente, resultado exige constância, novos resultados, né? Exigem uma constância. Então, tu vai para esse próximo degrau, vai ter coisas que tu vai ter que começar a fazer e tu vai precisar ter essa constância. Essa constância, ela exige essa nova identidade que tu vai precisar assumir. Não é ser alguém que tu não é assumir a tua melhor versão, a tua versão atual, pegando tudo de bom que tu já aprendeu e colocando em prática, aprendendo coisas novas para te crescer ainda mais, para te expandir ainda mais. É dessa identidade que eu tô falando. E essa nova identidade aí que tu vai precisar assumir exige que tu desapegue
desse degrau antigo. Não tem como tu ficar com um pé no degrau de cima e um pé no degrau de baixo. Tu precisa subir com os dois pés. E para te subir com os dois pés, tu vai precisar desapegar desse degrau antigo, das coisas que são de costume, que são conhecidas. Mas reforço, só querer e só ir na força não vai adiantar. Tu precisa mudar as suas referências e aí vai fluir. Tu vai ir tranquilamente para o próximo degrau. Porque tudo isso que te prende não vai mais te prender. Então não é força de vontade que tu precisa, não é motivação. Tu precisa reprogramar a tua mente e com isso, aí tu vai conseguir manter a consistência, vai conseguir tomar novas decisões conforme as novas referências que tu tem. E tu vai conseguir sustentar isso no longo prazo e ter os resultados que tu busca, que tu sempre quis e até hoje não conseguiu, porque tu não entendia tudo isso. Então, quando tu entende o que te prende, tu para de lutar e tu começa a escolher. E aí as coisas começam a fluir. E aí que tu já deve ter te identificado. Gente, e às vezes não é só uma coisa que tá te prendendo, tá? Eu dei aqui vários exemplos. Às vezes é várias coisas. Às vezes o que te prende é tudo que eu falei aqui. Às vezes é uma coisa, às vezes é duas. Às vezes tem mais coisas ainda que eu nem falei. A gente só consegue identificar o que exatamente te prende quando tu passa ali por um processo, né, de reprogramação mental, onde a gente consegue acessar as memórias que te prendem a isso específico aí que tu tá passando. Aqui eu trago da forma mais genérica possível para abraçar todo mundo. Mas, individualmente, a gente consegue identificar exatamente o que está pegando aí para ti. O que está te mantendo nesse lugar, o que está te prendendo nesse lugar, quais são as referências que tu tem, para a gente mudar essas referências ali, ó, na raiz, para as coisas começarem a andar e a fluir. E, gente, por isso, eu acredito que toda mulher precisa passar por isso. Acredito não, né? Precisa, todo mundo precisa. Se tu tem, como eu falei, esse sentimento de que poderia estar maior, expandir, ter outros resultados, tu não consegue. Isso dói, tem bloqueio emocional aí. Toda mulher precisa olhar para isso e resolver isso. Porque não faz sentido tu ficar aí se massacrando, sabe? Apertando na mesma tecla que não funciona, se esforçando, se desgastando, perdendo saúde, perdendo energia, perdendo tempo, nesse lugar que não vai nunca te trazer resultado. Só que eu também entendo que, atendendo muitas mulheres, o que eu hoje entendi e tô trazendo muito mais aqui para vocês, para as minhas alunas, para as minhas mentoradas também. Que a gente não precisa de processos muito longos. Quanto mais simples e rápido for o processo, mais rápido tu consegue atingir os teus resultados. Então, no lugar de fazer um processo longo aqui, por exemplo, vai fazer um processo longo de desbloqueio emocional. É válido, é válido. Mas depende do momento que tu tá. Se tu tá num momento que tu nunca olhou para isso, tu precisa de algo mais rápido. Às vezes é uma sessão bem pontual que vai te tirar desse lugar que tu tá. Aí depois a gente pode pensar em processos maiores ou em outras sessões, mas tu precisa ali da primeira, sabe? Uma sessão que vai te tirar desse lugar, reprogramar o que tá te pegando mais forte hoje. Porque ninguém mais quer perder tempo, né, gente? Perder tempo que eu falo no sentido de, nossa, eu tô esse tempão aqui todo tentando, ok, agora eu entendi como que eu resolvo. Eu quero fazer algo que me traga resultado de imediato, ok? Eu quero localizar, então qual é a raiz desse problema que eu tô enfrentando hoje? Aí depois de resolver isso, aí a gente olha para outro problema. Porque tem várias coisas que a gente tem que resolver, né? A nossa vida, ela gira em torno de várias áreas. É relacionamento, é financeiro,
é família, é saúde, né? É questões pessoais, é questões às vezes espirituais. Qual que tá te pegando mais forte aí hoje? É para essa que tu tem que olhar. Aí depois, resolvendo essa, a gente vai lá e olha para outra. Só que sabe o que é mais incrível, gente? Porque quando a gente olha para o maior problema que tem na nossa vida hoje, automaticamente os outros também vão se resolvendo. Por quê? Porque a gente é uma coisa só. Tudo tá ao nosso redor, tá ligado em nós. É como se a gente fosse uma pizza. Cada parte, cada fatia é uma área da nossa vida. Mas a gente tá lá no meio. A gente tá ali acessando todas as fatias. Quando a gente trabalha na gente, todas elas começam a se alinhar. É incrível. E eu sempre digo, né? É justamente como eu imagino assim a gente como uma árvore mesmo. E a raiz dessa árvore, que é ali a raiz do problema, eu chamo, né? Que é a parte emocional que tu precisa ir reprogramar. Concorda comigo que uma raiz ela tem várias ramificações. E aí esse problema, às vezes, maior que tu tem, tá aqui, ó, na pontinha da raiz. E tá afetando todas as ramificações da tua vida. Quando tu resolve a maior, as outras vão se alinhando junto. É incrível. Então, isso que mais te pega hoje, isso que mais te incomoda hoje, isso que mais dói hoje, é para isso que tu precisa olhar. E aí a gente vai caminhando e entendendo o resto. A raiz do problema, ela sempre traz outros problemas, né? Então, às vezes, tu tem vários problemas aí na tua vida, mas a raiz vem do mesmo lugar. É como se um problema fosse acarretando outros. E aí, quando a gente encontra a raiz, tudo vai se resolvendo. Então, a gente não precisa, e eu não quero, te prender em processos muito longos. Eu quero que a gente comece a olhar de forma mais rápida, mais certeira para isso. E se tu sente que tu precisa disso, pode depois me chamar lá no direct com a palavra bloqueio. E aí a gente vai conversar e entender qual é o problema e hoje o que tu precisa resolver primeiro para a gente pegar essa raiz e começar a mudar. Para que tu possa, a partir de agora, sair desse lugar aí que tu tá preso, desse degrau atual que tu não consegue avançar pro próximo. Porque não tem outro jeito, né, gente? Ou a gente muda os registros para mudar os resultados, ou a gente consegue ali, continua ali, né, se esforçando e teimando, se mantendo nesse mesmo lugar, com as mesmas referências, com as mesmas memórias, automaticamente, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas sensações, os mesmos comportamentos e automaticamente os mesmos resultados. Mesmo se esforçando, nada vai mudar. O que mantém, né, o que te mantém nesse lugar é essa trava específica. É alguma crença que tu tem, é uma memória, é algo aí que tu já viveu, ficou gravado, que te impactou muito forte. Essas decisões aí que ficaram paradas por muito tempo. É esse monte de medo acumulado aí que tu não foi olhando, sabe? A gente foi colocando tudo para baixo do tapete e foi ficando, e foi ficando. E por isso que a gente se depara, às vezes, em um momento ali na nossa vida, com problema em todas as áreas. Porque é como se fosse aquela bola de neve, né? Um problema vai trazendo outro, vai trazendo outro, vai trazendo outro. E às vezes, gente, uma única sessão muda tudo. Porque a gente vai olhar para a raiz do problema. O que causou, aonde que começou tudo. Então aproveita a oportunidade. Eu não consigo atender tantas pessoas no individual. Então eu tô abrindo aqui para vocês que participam da live, que estão aqui comigo todo dia, que já têm essa consciência de que existe um problema, de que esse problema tem solução e de que eu tô aqui de braços abertos e posso te ajudar. E aí eu estou liberando aos poucos aqui uma sessão individual que é mais certeira, que a gente vai olhar para essa raiz em uma única sessão
Então, tem preço especial para quem vem da live. Então, tu me chama lá no direct com a palavra bloqueio e fala assim para mim: eu vim da live. E aí tu já ganha preço especial caso tu queira seguir com a sessão. Mas independente de tu ter decidido ou saber se tu quer ir para a sessão, chama lá com a palavra bloqueio e me conta. Qual é o teu problema hoje? O que te prende? O que te trava? Que degrau aí tu tá presa e tu não consegue sair? E juntas a gente vai decidir qual é o teu próximo passo. Tá certo, minha gente? Desejo de coração que eu tenha trazido aqui clareza para vocês do que tá te travando, o que tá te mantendo aí nesse degrau, que tu possa, a partir desse conhecimento, começar a subir e colocar aí os 2 pés no próximo degrau, que é o que tu merece, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e não esqueçam de compartilhar essa live com outras mulheres que também precisam desse conhecimento.